O início da caminhada cristã é marcado por muita alegria. É a descoberta da verdade do perdão dos pecados, do perdão gratuito dos pecados. As verdades bíblicas, antes desconhecidas e ignoradas até, são abraçadas com muita alegria. Porém, o início da vida cristã também é marcado por muitas dúvidas, por muitas lutas, uma vez que o cristão novo ele está naquele processo de transição em que ele está abraçando novos comportamentos, ele está entrando num ciclo de amizade diferente, ele também, não somente novos comportamentos, novas pessoas, novos hábitos. Então você tem de um lado positivo coisas novas chegando em sua vida, mas também o abandono de alguns comportamentos antigos. Então esse período de transição realmente é um período de dificuldade, de muita alegria, evidentemente, mas também de muita dificuldade. O pastor Fernando Angelim, então, na sua série sobre conselhos a novos cristãos, me desafiou a dar um conselho para os novos cristãos. E eu fiquei pensando que tipo de coisa podemos dizer, que tipo de conselho podemos dar àqueles que acabaram de tomar uma decisão ao lado de Cristo, que conheceram a verdade do Evangelho. Eu fui para o livro de Atos para ver se encontrava ali algum tipo de padrão sobre que tipo de conselho dar aos novos cristãos. E lá eu encontrei certamente pelo menos 3 passagens interessantes que mostram que existe um padrão do que se dizer para novos crentes. E é isso que eu queria considerar com você aqui. Tanto em Atos capítulo 11 como em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14, você encontra novos crentes ouvindo mensagens. Em Atos capítulo 11 você encontra, no caso, Barnabé exortando os novos crentes de Antioquia da Síria. E no Atos capítulo 13 você encontra Paulo e Barnabé exortando os novos cristãos lá de Antioquia da Psídia. E em Atos capítulo 14 você encontra Paulo retornando o seu caminho da primeira viagem, reforçando os novos cristãos, e novamente ali você encontra a mesma exortação. Em todas as 3 passagens, algo interessante a observar. Primeiro, em todas elas você encontra uma palavra, uma exortação, uma palavra, digamos assim, direcionada, chamando a atenção dos novos cristãos, e o tema maior é perseverança. A ideia é sempre exortando eles a perseverarem no caminho do Senhor. Também há uma ênfase muito grande na graça e na fé. Então o que a gente pode perceber do livro de Atos, que quando a palavra é direcionada a um novo cristão, a palavra é de perseverança na graça e na fé. O que é interessante observar, e essa é uma exortação que você não pode dirigir somente a novos cristãos, mas todos os cristãos precisam ouvir isso constantemente. E essa é a minha palavra para os novos cristãos. Continuem da mesma forma que vocês começaram. Ou seja, todo cristão começa com arrependimento, com fé, confiando na graça e em humildade. Esses são os primeiros passos de um novo crente. O problema é que às vezes no continuar do caminhar, ele perde essa noção. É isso que Paulo reprova lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, quando os irmãos começaram no Espírito e passaram para a carne. Ou seja, começaram confiando em Deus, dependendo de Deus, entendendo que eles não tinham força suficiente, pensando na graça como uma força motriz que levaria eles a continuar no caminho do Senhor, e acabaram confiando em si mesmos. Isso pode ser um perigo do continuar da vida cristã. Então, para novos cristãos, eu diria, persevere no caminho do Senhor, mas entenda que você deve perseverar e lembrando que você continua a vida cristã do mesmo jeito que você começou, confiando em Deus, dependendo de Deus, da graça do Senhor, do amor dele, confiando nele e não em si mesmo. Esse é o meu conselho para todos aqueles que se convertem hoje e para aqueles que são convertidos há muitos anos. Continue do mesmo jeito que você começou. É isso.